Livro de Eclesiastes. Salomão, um homem muito sábio, não fez boas escolhas, mas sábio e inteligente ele era. E podemos aprender muito com ele. Eclesiastes, capítulo de número 2. Nós vamos ler o capítulo inteiro ao longo da minha pregação, mas nesse primeiro momento vamos ler apenas do 1 ao 11. Eclesiastes, capítulo 2. Sociedade Bíblica intitulou A Vaidade das Riquezas. Eclesiastes, capítulo de número 2. Se você não achou, tire carona com o irmão que está ao seu lado. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 2. Você achou aí? Eu vou ler os versículos ímpares e peço por gentileza que você leia os versículos pares com a sua bela voz. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Resolvi no meu coração entregar meu vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E me tornei importante e superei todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. A minha sabedoria nunca me abandonou. Juntos, considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Aleluia. Curva essa cabeça, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, abrimos a Tua palavra nessa noite para nela meditar. Dá-nos da Tua sabedoria, ó Pai. Desvenda, ó Pai, os nossos olhos, afia nossos ouvidos à voz do Teu Santo Espírito. Obrigado pela liberdade de culto e pelo livre acesso que temos à Tua palavra, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar. Você sabia que a Bíblia é um instrumento de cura? Quem sabe disso, diga amém. Eu gosto de ver na Bíblia cura para as questões do coração do homem. Eu digo para você, após a morte do meu pai, pastor Francisco, fundador dessa igreja, eu tive muitas tristezas, eu tive depressão, eu tive pânico, eu tive tanto sentimento ruim no meu coração, e quanto mais eu buscava a palavra de Deus, mais consolo e conforto eu encontrava para tudo aquilo que me afligia. Eu vejo, quando eu olho a palavra de Deus, cura para muitas questões, casamento, criação de filhos, no seu trabalho. A Bíblia tem solução para tudo. E ela sempre se mostra atual. Por mais que nós temos movimentos diabólicos, pessoas usadas por Satanás, até mesmo dos altares da igreja, pessoas tentam desconstruir esse evangelho, tentam tirar essa palavra, mas já ultrapassaram mais de 2000 anos, e a palavra de Deus continua sendo referência para a sua igreja. Quem crê nisso, diga amém. Então nessa palavra há poder. Foi queimado em pilhas de livros, tentaram erradicar essa palavra, mas até o dia de hoje elas permanecem firme e fiel, porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia é um divisor de águas, mas existe uma questão muito interessante que o tempo tem nos mostrado na igreja do Senhor. A palavra de Deus, ela só é aceita por aquele de fato que é convertido. Para aquele que ama a sua própria vida, a palavra de Deus é algo inconveniente. É algo incômodo, porque a palavra de Deus nos ensina a lutar contra quem nós somos. Constantemente, todos os dias,
A palavra de Deus nos mostra como sermos pessoas melhores. O mundo é violento, o mundo é deselegante, as pessoas são más. E a palavra ensina a ter misericórdia, a ter piedade e a amar as pessoas. 24 horas por dia, a palavra de Deus te confronta a ser o contrário do que as pessoas que estão fora dessa igreja estão sendo com você. A palavra de Deus é algo desafiador. Mas, nesse processo que nós estamos em construção da nossa salvação, a cada dia você está adicionando um tijolinho nessa obra. Fala para o seu irmão, como anda a sua construção? Pergunta para ele. A nossa salvação, ela anda em conjunto com essa palavra, porque ela é quem forja em nossos corações o modelo daquilo que Cristo espera de cada um de nós. Nós não somos obra do acaso, não. Nós somos obra de um Deus todo-poderoso, mas que deixou para nós normas e regras a serem seguidas, palavra de sabedoria. E até o último dia de nossas vidas estaremos lutando pela nossa salvação. Porque aquele que pensa saber alguma coisa, porque se houvesse perfeição em nós, eu costumo dizer, brincar, que abriria um buraco no teto dessa igreja e você seria arrebatado nesse mesmo instante. Mas exatamente por sermos pessoas imperfeitas, nós seguimos a um Deus perfeito, que tudo executa em nossas vidas. Quem crê nisso, diga amém. E talvez você possa pensar, por que eu estou aqui hoje? Será que foi obra do acaso? Eu não tinha nada melhor para fazer em casa? Será que eu não tinha alguma coisa para fazer, deixar de fazer? Não. O Espírito Santo de Deus moveu você a estar aqui essa noite. Não foi algo, eu estou com vontade. Não. Deus tem algum propósito com você na sua vida esta noite. Algo pode mudar na sua vida se você crer esta noite. Essa noite pode ser um divisor de águas na sua vida para aquilo que tanto tem te afligido e roubado a sua paz. Mas nós temos que parar de assistir o culto e entender que o culto faz parte da minha vida. Essa palavra faz parte da minha vida. Nós vamos ler essa noite o exemplo de um homem muito inteligente, muito sábio, que teve do bom e do melhor da sua época, todas as coisas. Mas ele chega à simples conclusão ao final da sua vida, que nada disso valeu correr atrás dessas coisas. E as pessoas estão fugindo do ideal que Cristo tem para cada uma delas, porque elas estão correndo atrás de suas vidas. Tem pessoas nesse momento correndo atrás do seu prazer, correndo atrás do seu descanso, correndo atrás de dinheiro. E no final da nossa vida, nós não vamos levar nada disso. Nada. O seu carro que você gosta tanto dele, que você fica triste quando alguém arranha ele. Aquela geladeira bonita lá que você pagou por trocentas prestações, que você tanto gosta, que você fica zangado quando deixam ela aberta, aquilo também vai passar. Fala para o seu irmão, tudo vai passar. Você não vai levar nada daqui. E Salomão sofreu. A geração após Salomão sofreu pela sua desobediência. Inteligente, sábio, Deus deu para ele tudo bom e do melhor. Começou bem a vida dele, mas cresceu os olhos para aquilo que Deus não queria que ele olhasse. Seu filho Roboão mais tarde vai colher aquilo que o pai plantou, dividindo o reino de Israel, Israel do norte, Israel do sul, Judá e Israel. Nós já estudamos sobre isso anteriormente. Mas, independente da falha do caráter de Salomão, ele foi um homem que Deus instruiu de uma forma sobrenatural. Nós temos muito que aprender com ele nessa noite. E é interessante que ao vermos o verso 14, eu peço para você dar uma olhadinha no verso 14 do capítulo que nós lemos, nós vamos ver um paralelo quando nós estudamos o capítulo 9 de Eclesiastes, onde nós vimos que o mal vem para todos. Fala para o seu irmão, o mal vem para todos. Estude em casa. Você que às vezes tem aquela percepção, né, de cristão perseguido, todo mal que acontece na sua vida, é inveja, é olho grande. Não. Salomão já dizia, o mal vem sobre todos, sobre o justo e sobre o iníquo. E ele faz um paralelo no verso 14 com aquilo que ele vai falar no capítulo 9. Estude em casa, são só 18 versículos só. Eclesiastes capítulo 9, dá uma lidinha em casa no seu devocional que vai edificar a sua vida. Olha o que ele fala no verso 14. O sábio tem os seus olhos bem, enquanto o tolo anda nas trevas. Contudo eu entendi, olha o que ele fala. Seja a pessoa muito inteligente ou a pessoa de pouco conhecimento, que a mesma coisa acontece com ambos. Essa é a conclusão que ele chega. Quando um avião cai, naquele avião tem pessoas más?
Tem pessoas boas, justas, mas o avião caiu para... É isso que você precisa entender. Eu acho horrível, eu vejo pessoas dos altares da igreja, não, todos estavam em pecado. Calma aí, não sei quantas pessoas cabem no avião comercial? 100 e pouca? Mais que isso. Eu não pego avião há anos, né? Mas cabe muita gente dentro do avião, mais que no trem não, o trem da Supervia cabe mais, aquilo ali o trem da Supervia, o amor ali é uma coisa intensa, né? O trem da Supervia desafia até a lei da física, que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Mas você precisa entender, pare com isso, com essa mania que luta, a adversidade está atrelado a castigo. Se você está com o seu coração limpo e não há nada que te acuse, peça a Deus misericórdia e diga o seguinte: Senhor, se esse tormento que eu estou passando é algum aprendizado, me mostre o que eu tenho que aprender com isso. E siga a sua vida, não fique se atormentando pelas lutas do presente, amém? E então ele faz esse paralelo. Mas esse não é um convite para você pensar, então também por sua vez, sendo mal ou bom, vai acontecer a mesma coisa. A lei da semeadura continua valendo para nós, somos cristãos, amém? Então, que a pessoa pode olhar, sendo mal ou bom, inteligente ou ignorante, vai ficar tudo bem para mim. Não é assim não. A Bíblia ela é um todo. Fala para o seu irmão, a Bíblia é um todo. Mas a sua vida, ela não se resume a esse plano. Esse é o equívoco da igreja. Fazemos tudo pensando no presente, mas nós não pertencemos a este mundo. Quem é salvo aqui, diga amém. A pessoa salva tem que ter uma plena convicção de uma coisa. Sabe por que você não se conforma com este século? Sabe por que você não se conforma com as coisas desse mundo? Porque você não é daqui. Você não pertence a esse local. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós vamos voltar para a nossa terra, Nova Jerusalém, em nome do Senhor Jesus. Então, se você passar aqui, vai chegar aos 80, 100 anos. Quem quer chegar aos 80? Quem quer chegar aos 100? Eu quero, né? Medicina melhorando cada vez mais. É muita canseira? Você está com quanto? 59? Vou fazer igual Crepúsculo. Há quanto tempo você tem 59? Né? 59 anos há muito tempo, mas é bom chegar com saúde também, né? Não queremos chegar, mas seja a sua vida chegue à marca dos 80, chegue aos 100 anos, você precisa entender, nós vamos muito além disso. Nós somos seres criados para viver toda uma eternidade. O que causou essa cisão foi o pecado em Adão. Isso causou divisão. Aí Jesus vem e conserta, e nos concede a vida eterna, em o nome do Senhor Jesus. Mas apenas se nós permanecermos firmes nessa palavra, firmes nesse evangelho. Fala para o seu irmão, você está firme na Bíblia? Fala para ele. Enquanto nós estivermos aqui, temos que entender, nós estamos em guerra. E a nossa mente é o maior campo de guerra que existe na atualidade. O seu celular destrói a sua mente. O seu celular traz ideias ruins para a sua mente, a televisão, as notícias, a fofoca, as pessoas com o coração amargurado colocam coisas ruins na sua mente. E com isso nós adoecemos. E temos que pedir a Deus sabedoria para que o mal desse mundo não venha destruir a fé em nossos corações. Porque o mundo não tem esperança. 24 horas por dia, o que você vai ver nas mídias sociais é morte, acidente, adultério. É isso, o tempo inteiro. Porque o mundo não tem esperança, ele vive nessa lama, nesse mar de problemas. Mas em você há a luz do Espírito Santo de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que entra em nosso coração, aquilo que nós permitimos que venha crescer. Às vezes as sementes mais pequenininhas. Eu tenho um galhozinho que cresceu lá na calha principal da igreja, me causou um problema. Tudo começou com uma folhinha. Aí o Mário me deu as ferramentas certas, eu matei ela, erradiquei, fiz o trabalho de viabilização, mas você vê um concreto tão forte sendo destruído por uma folhinha tão pequenininha que começou do nada, uma sementinha que um passarinho trouxe. Às vezes isso é uma palavra de maldição que a pessoa lança contra você. Você não presta, você não vai dar certo, você vai fracassar. Repreenda isso em nome de Jesus. Toda palavra lançada contra você, repreenda essa palavra e creia, o seu futuro, quem escreveu foi Cristo Jesus. Quem determina a sua vida é Deus. É Ele
Todos os seus dias foram escritos e determinados. E Ele ama você. E Ele quer te dar um fim proveitoso. Então, por que dizemos que a nossa fé é racional? Porque nós temos que pensar em tudo aquilo que nós fazemos, inclusive na preservação da nossa mente. O caminho que você vai escolher com a sua mente. Aquilo que você vai fazer da sua vida, você vai escolher com a sua mente. Vida eterna ou destruição, a escolha, o resultado, serão as escolhas que você fizer ao longo da sua vida. Tudo que nós fazemos de forma racional, nossas escolhas começam em nossa mente. Por isso ela é perigosa. Porque o coração do homem ele é o quê? Enganoso. E essa noite eu quero falar com você, essa volta toda que eu dei, essa introdução gigante, até eu me assustei com essa introdução. É a insatisfação que o mundo tem colocado em nossos corações. Às vezes, veja você que interessante. Hoje nós estamos no iPhone de número o quê? 17, é o último. Todo ano tem um. O que mudou um ano atrás do outro? Nos últimos 7 anos, o que mudou no iPhone? Faz ligação? Faz ligação, sim ou não? Tira foto? Manda mensagem? Todos fazem isso. Desde o 10/9. Mas dá para ver agora a espinha na bochecha da pessoa que está do outro lado da rua. Epa, eu preciso desse celular. Geladeira de aço inox é a moda do momento? Ar-condicionado inverte, é a moda do momento. Economiza mais energia. Agora também geladeira inverte também. Agora o congelador embaixo, ou seja, agora para armar o congelador vai doer as cadeiras agora, certo? Que antigamente a gente botava só os legumes na gaveta lá de baixo, jogava o pesado e era feliz. Tanto que você olha na geladeira, aquela parte de baixo é mais bagunçada, né? É legal, inverteu a geladeira, é divertido isso. O mundo te convence, televisão de 50 polegadas? Não, que tal uma de 70? Que tal uma de 80? O céu é o limite. Celular, roupa, quantas e quantas vezes você não passou por uma vitrine e namorou um sapato por 2 meses, aí chegou o 13º, você foi lá e comprou. Depois que você saiu da loja, você já estava olhando outro sapato que estava na vitrine. É mentira ou é verdade? O mundo constantemente coloca insatisfações no nosso coração. O mundo mostra qual é aquele moço muito bonito que faz tudo em casa. Rodrigo Hilbert. Quem conhece o Rodrigo Hilbert? Que pessoa bonita, né, rapaz? Ele, não satisfeito em preparar o churrasco para a família, ele vai lá pegar o tijolo, ele constrói a churrasqueira do zero. Ele constrói a chapa que ele vai fritar as coisas. Isso é uma falta de respeito com os homens de hoje em dia. Porque as mulheres olham para aquilo e não querem mais se relacionar com a gente. Ele construiu um parquinho para as crianças. Vou fazer uma torta de limão. Deixa eu buscar o limão ali com o meu trator. Ele pega o trator dele, pega o limão. Agora eu vou fazer. Não só isso. Ele construiu a capela que ele casou. E a Fernanda Lima ainda fala mal dele nos blogs que ela vai. Imagina se ela casa com um homem comum como nós. Ia querer divórcio na primeira semana. Ela fala mal dele. Todo programa de mulher, ela vai lá e fala mal daquele homem. Aquele homem é um exemplo de ser seguido. Mas você observa como o mundo contamina o nosso coração com insatisfações? Você pode ter um homem extraordinário. Então nós temos que tomar cuidado. Eu quero a leitura dessa palavra, essa curta exposição, onde chegarmos à mesa do Senhor, dizer para você que a insatisfação foi o que fez um dos anjos mais belos dos céus se transformar em inimigo de Deus. A insatisfação é algo muito perigoso se crescer em nossos corações. É fazer com que nós olhemos para tudo aquilo que Deus já fez, e Deus já fez coisas boas na sua vida, amém? Olhar para tudo que Deus já fez de bom em nossa vida e desmerecer. É isso que acontece quando a insatisfação toma os nossos corações. Então, do verso 1 ao 9, Salomão mostra que ele viveu de uma forma frenética. Viveu com o bom e do melhor. Não houve outro homem como ele naquele tempo. Vamos agora ver o verso 10 e 11. Você pode ler para mim, por favor? Tudo aquilo... capítulo 2, agora a gente vai ler do versículo 10 ao 11. Tudo aquilo... Considerei...
Ele fez tudo o que ele queria. Ele fez tudo o que ele podia fazer naquele tempo. Ele era o rei. Reis de outras nações, rainhas, vinham até ele se consultar. E ele chega à seguinte conclusão: não havia proveito algum. E ele continua essa autocrítica. Eu canso de falar isso constantemente. Nós temos que nos criticar como cristãos. Nós temos que ter momentos de detox na nossa vida, onde eu paro para avaliar aquilo que eu estou fazendo, se é bom ou não. Companhias na minha vida, se pessoas estão acrescentando ou se estão me puxando para baixo, porque existem pessoas que te puxam para baixo. Nós temos que ter momentos de crítica, parar para analisar. E aí, como é que está a minha vida agora? Como eu estou sendo como marido? Como eu estou sendo como esposo? Estou sendo um bom filho? E como servo do Senhor? Será que eu estou aprovado? Se o Jesus voltar agora, será que minhas vestes estão alvas como a neve? Eu tenho óleo sobre a minha cabeça para que eu possa? O mundo nos coloca no modo automático para você não ter tempo de pensar de coisas como essa. Mas a sua salvação é algo muito importante e tem que ocupar a sua mente constantemente. Se você está sendo o ideal que Cristo quer da sua vida ou não. E então ele vai chegar agora e ele vai falar da vaidade, da sabedoria. Quem conhece a pessoa que sabe muito de uma coisa e é metida porque sabe muito daquela coisa? Eu conheço várias. Normalmente algumas pessoas, quando têm conhecimento muito de uma coisa, são um pouco metidas, né? Debocham um pouco de você. Então, do versículo 12 ao 17, olha o que o Salomão vai dizer, vai nos ensinar. Então passei a refletir sobre a sabedoria. Né? A primeira parte ele falou dos prazeres, agora eu estou falando da sabedoria. Então passei a refletir sobre a sabedoria. A tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? Né? Quem viria depois dele faria vergonha na nação de Israel, que é o filho de Roboão. E mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo. Assim como a luz traz mais proveito que as trevas. O sábio tem seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo: o que acontece com o tolo acontece comigo também. Do que adianta então eu ser sábio? Cuidado. Vamos entender que você tem mais cuidado. Senão daqui a pouco você vai pensar assim: eu não tenho que estudar, eu não tenho que buscar sabedoria. Tem, vamos ler tudo aí. Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passado alguns dias tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é e correr. Deixa eu deixar claro uma coisa aqui: esse texto não é uma apologia a não estudar e a não buscar sabedoria, como eu disse anteriormente, mas é em não depositar a confiança da sua vida nisso. Eu vou dar um exemplo muito interessante. Meu pai, ele existiu no tempo de ouro dos contadores, anos 80, início dos anos 90. Era uma época onde o contador era um computador praticamente. E começaram a chegar as planilhas de Excel. O salário do meu pai seria algo em torno de 15, 12 mil reais hoje, né? Ele era dos tops da Light. Uma empresa boa, né? E um cargo legal. De repente chegou a planilha de Excel e os programas de dia. Sabe quanto hoje ganha uma pessoa com muito raso? Um salário mínimo. É o que ganha a pessoa que mexe na planilha de Excel e trabalha no escritório de contabilidade. Tirando, é claro, quem é chefe do escritório vai receber muito mais porque ele recebe os contratos das empresas. Mas um funcionário como meu pai estaria recebendo isso hoje. Então você observa que todo o conhecimento de sabedoria que ele tinha, que tornava ele referência da noite para o dia, não valeu demais? Nada. Nunca deposite a sua confiança no seu conhecimento. Nós temos que confiar em Deus. Em Deus, você nunca vai se decepcionar. Sabe por que nós temos que depositar nosso coração em Deus? Porque se em algum momento o meu conhecimento me falhar, eu continuarei firmado na rocha que é Cristo. Eu permanecerei de pé. Mas aí o homem que confia no seu conhecimento, dinheiro, valores, quando perde, entra em loucura. E não é muitos casos de homens que dão cabo da própria vida. Nós temos que depositar nosso coração em Deus, a nossa sabedoria, conhecimento. Louvado seja Deus pelo dom que Deus te deu. Cada um de nós temos sabedoria em algum segmento, na área, em alguma ciência. Cada um de nós temos um conhecimento, mas confie em Deus e deposite em Deus a confiança, não apenas no entendimento que você tem, porque ser sábio também é ser humilde. Como é difícil
Quando você tem, eu às vezes preciso em alguma área da minha vida, som, glória a Deus, nessa área eu tenho excelentes amigos, mas a pior coisa era quando eu tinha que pedir suporte para a equipe de São Paulo, quando eu trabalhava no Banco Bradesco, na área de TI deles. Eu ia ligar para São Paulo e o paulista tem uma percepção que o carioca vive na praia. Ele acha que nós vivemos na praia, mal sabe ele, né? A dificuldade que é chegar numa praia daqui. Então, eles atendiam mal, te desmereciam, retinham conhecimento. Não, se você tem sabedoria em alguma coisa no seu trabalho, você pode abençoar, ensine com humildade. E agora, ele vai fazer uma crítica, uma coisa muito importante, ao excesso de trabalho. Pergunta para o seu irmão, você tem trabalhado muito? Pergunta para o outro irmão, você tem trabalhado muito? Eu me preocupo muitas das vezes de homens que fazem fortunas, depois perdem a sua saúde, morrem, e quem vai curtir a fortuna dele é o outro homem, é a outra pessoa que vai fazer parte daquela família. Cuidado, antes de pensar em ganhar muita coisa e trabalhar muito, lembre, você está bem? Como anda a sua saúde? O seu corpo está bem? Não adianta nada você se destruir, porque em uma empresa nós somos apenas um número. Eles trocam você assim, ó. Se um dia esse que vos fala for para a glória, na outra semana tem outro pastor cuidando de você, que é do mesmo jeitinho. Então, não deposite a sua confiança no seu trabalho. Vou ler agora do versículo 18 em diante para você. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me fadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? A gente já sabe a resposta, né? Ele não sabia nessa época, mas a gente já sabe a resposta. O filho dele foi tolo em tudo que ele fez. No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas, e sabedoria debaixo do sol também, isto é vaidade. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Você conhece uma pessoa que nem de noite descansa? Sempre está agitada, de um lado para o outro. Mostra a passagem para essa pessoa. Aproveita e evangeliza ela. Então, porque todos os seus dias, versículo 23, são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto, nem à noite o seu coração descansa. Versículo 24 agora. Não há nada melhor para o ser humano do que... Leia primeiro versículo 24. Comer... Isso é para aquelas pessoas que acham. Muitas pessoas que estão nesse hospital aqui à sua esquerda, elas pensaram que teriam um dia de trabalho normal, amém? Qual a diferença delas para nós que estamos aqui? A graça, a misericórdia e bondade de Deus. Então você precisa entender, o seu trabalho, o suor, tudo aquilo que você faz, é a graça, é a bondade de Deus. Eu trabalho bem, é competência minha, amém? Mas confia no Senhor, o seu trabalho. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Quem agrada ao Senhor, diga amém. Mas ao pecador dá trabalho, para que ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr. Esse é o texto para aqueles que colocam o trabalho na frente do reino de Deus. Eu cansei de ver ao longo da minha vida, homens inteligentes, capazes, competentes, terem prejuízos absurdos, porque confiavam apenas na força do seu trabalho. Chegavam para mim, falavam, farei negócios e vou ganhar mais de 100 mil reais, pastor. E tomou uma volta de 100 mil reais. Farei um negócio e ganhei mais de 300 mil reais, pastor. Foi lá e tomou volta. Porque o tempo inteiro confiava na força do próprio braço. Várias empresas, várias pessoas deram volta naquele homem.
Porque o tempo inteiro a vaidade dele faz ele se gabar. Entenda, tudo que nós temos vem das mãos do Senhor. Não coloque a sua vida no trabalho. Não confie na sua sabedoria. E não viva correndo atrás de coisas. A Bíblia fala, basta o dia. E eu quero fazer uma crítica agora para você refletir antes de encerrarmos a pregação. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui. Daqui a 50 anos, será outro pastor que estará em cima dessa plataforma. Talvez daqui a 50 anos, esse local nem mais seja uma igreja. Você sabia que daqui a 80 anos, outras pessoas estarão morando na sua casa? Estranho isso, né? Você pensar uma coisa como essa? Outra pessoa vai estar dirigindo seu carro daqui a 80 anos pode estar debaixo de um ferro velho, ou num aterro sanitário. A sua geladeira, que foi fruto do seu desejo, a sua telona grandona, onde você assiste seus doramas, onde todos nós estaremos daqui a 80 anos. Se nós estivermos firmes nessa palavra, nós estaremos aguardando a volta do nosso Deus Todo-Poderoso. Seja, cada um tem a sua teoria, né? O estado que nós estaremos dormindo, ou um estado intermediário, cada denominação tem a sua doutrina, mas de uma forma ou de outra, se a nossa vida não foi fundamentada em correr atrás do vento, dinheiro, de coisas, e sim atrás do reino de Deus, algo muito bom estará reservado, melhor que qualquer tesouro que já existiu na face da terra. Pergunte ao seu irmão, onde está o seu coração nesse momento? Pergunte para ele, onde está a sua satisfação? Porque eu conheço pessoas que colocam metas de vida e falam assim, eu só vou ser feliz o dia que eu tiver isso. Aí sabe o que o diabo faz? Ele não deixa você ter aquilo, porque o diabo não quer te ver feliz. Mas o dia que você coloca, eu sou feliz porque o Senhor é a minha alegria, a alegria do Senhor é a minha força. Aí olha que diferença que Deus passa a olhar para você, as janelas do céu se abrem sobre você e Deus vê que você é uma pessoa cheia da sabedoria do alto e que você pode ser abençoado, porque não há vaidade no seu coração. Ele teve tudo bom do melhor, Salomão. 700 princesas, 300 concubinas. Talvez o maior harém da história da humanidade foi dele. Festas, músicas, bebida, grandes realizações, riqueza, sexo, fama. Depois de experimentar tudo isso, toda essa overdose de viver intensamente, Salomão chegou a uma conclusão muito séria. E ele descobre que tudo isso é por causa da insatisfação humana. Sabe por que o homem é insatisfeito? Porque ele não se relaciona com aquele que o criou. Deus criou a nossa alma e a única coisa que preenche o vazio da nossa alma é Deus. E no último texto, para encerrarmos a pregação, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, por favor, na sua Bíblia. Vamos entender que há tempo para tudo. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Vamos aprender a nos aquietar e entender que no tempo de Deus tudo é formoso. Diz assim, Deus fez tudo no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras de Deus, que fez desde o princípio até o fim. Duas coisas são combustíveis para a insatisfação. As coisas não acontecerem da forma como nós queremos, e as coisas não acontecerem no tempo que nós queremos. Mas, entenda bem o que eu vou dizer para você. No tempo de Deus, tudo aquilo que você precisa que seja feito, será feito de uma forma extraordinária. Se você confiar que é Ele quem faz. Se você servir a Ele, viver o seu evangelho. Você não é obra do acaso. Você é obra de um Deus Todo-Poderoso, que tem satisfação para todos os segmentos da sua vida. Curva a sua cabeça e feche seus olhos.